E aí, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo, este é o Mestre do Terror. E hoje eu e ele estamos nos sentindo em casa. Porque qual é o tema do vídeo de hoje? A revista Dossiê Bizarro. Quem assistiu o vídeo de aquisição em que ela chegou, o Mestre do Terror até soltou sua caveira, ficou impressionado. Segura a caveira aí, Mestre do Terror. Quem assistiu o vídeo em que ela chegou, em que eu fiz o unboxing dela, lembra que eu comentei que foi meio que uma experiência, né? A minha intenção era matar a minha curiosidade, porque eu achei a capa bastante sugestiva, a ideia sugestiva. Nós temos aqui dossiê bizarro, aliens, espíritos, possessão, mediunidade, premonição e bruxaria. Assustadores casos reais, aspas, adaptados para os quadrinhos. E aí aqui, né, manchetes e tal. Porque a ideia é simular um daqueles tabloides sensacionalistas que lá pelos idos dos anos 90 faziam muito sucesso mundo afora, e até o Brasil tinha suas versões, embora aqui fosse um pouco menos difundido, bem menos difundido na época, eu diria, né? E cara, chegou o momento de contar o que eu achei dessa leitura, né? Ela é uma edição da Script, né? É uma edição feita pela Script. Pelo que eu entendi, esse material foi lançado primeiro no Catarse, lá, aquela coisa de apoia-se e tal, e depois acabou sendo vendida. Eu comprei pela Amazon, né? Ela veio aqui com um marcadorzinho de páginas bem maneirinho, né? Aí com contatos da Script e tal. Acho que é o único trabalho que eu tenho da editora. E veio com um anúncio, na época, de outra edição que estava no Catarse, né? O Hotel Cecil, né? A Maldição do Hotel Cecil, né? Dossiê Bizarro apresenta a Maldição do Hotel Cecil. Né? Que eu não sei como é que foi essa campanha. Cara, o que vamos falar da edição? Eu posso dizer o seguinte, foi uma ideia interessante, né, uma boa ideia pegar supostos casos reais. Eu comentei na época do vídeo de aquisições que eu sou uma pessoa muito interessada nisso. Na minha estante aqui atrás de mim eu tenho um vasto material sobre o assunto de ufologia, criptozoologia, passando por bruxaria e tudo mais. Eu gosto de assuntos ocultos, eu gosto de assuntos estranhos, né? Tenho plena consciência da gigantesca, da imensa, da esmagadora quantidade de bobagens e fakes que orbita esse mundo que eu tanto gosto. Óbvio, isso é inescapável, mas gosto pra caramba, então isso me chamou a atenção. Eu achei a ideia interessante, né? Essa pegada de tabloide sensacionalista mesmo, assustadores casos reais, né? Que de reais provavelmente nenhum deles tem. Muitos dos casos aqui abordados, quando eu fui ler a revista, eu lembrei que eu já tinha visto em outros lugares, que eu já tinha lido, outros não. Eu achei a ideia interessante e, graficamente falando, bastante bem aproveitada. Como eu disse, gostei desse tratamento de capa, como se fosse um jornal, um tabloide. Não tem luxo aqui, tá? É capa cartão, né? Tudo mais, preto e branco. Achei bem maneiro. Também curti, eu imagino que principalmente para as pessoas que não têm muito contato com esse tipo de material, depois e acabaram lendo essas histórias e ficaram curiosas, eu também gostei desse material extra no final aqui, desse apêndice, aonde se fala dos casos que teriam, né, dado origem às HQs que nós lemos nessa edição. Entendeu? Tem aqui basicamente todos eles, nem que seja um pequeno resumo, um pequeno apêndice, né, de cada história. Eu achei isso aqui interessante, achei bem bolado, acho que enriquece a leitura para quem curtiu. O problema que eu encontrei, e infelizmente há problemas, nada é perfeito, é que as histórias
tanto na arte quanto muitas vezes do roteiro, acabam se perdendo em muitos casos. O negócio muitas vezes simplesmente fica ou banal demais, ou até mesmo confuso, desinteressante, pelo menos ao meu ver, entendam. Não chegou a ser uma leitura que fez com que eu me arrependesse de ter comprado o Dossiê Bizarro, de maneira alguma. Valeu muito a pena. Eu curto o terror, eu curto esses casos, e eu tenho que dar uma ressalva aqui, que eu acho que é importante, que em muitos casos, quando pareceu para mim que o roteiro estava arrastado demais, que a coisa estava meio perdida ou até confusa demais, na imensa maioria deles, para não dizer todos, foram as histórias das quais eu já havia lido. Eu já tinha visto esse material em outras fontes, na sua, vamos dizer assim, na sua forma mais original, né? Quando saíram na época, quando causaram repercussão, quando foram documentados. Isso talvez tenha prejudicado a minha leitura do roteiro em quadrinhos, assim como você muitas vezes ser um fã da Marvel e ler as sagas da Marvel e depois ver essa saga adaptada para o cinema, muitas vezes você sai decepcionado com as diferenças que você encontra ali. Então, talvez seja isso, porque não é uma má leitura, não é uma leitura ruim, é gostosa, para quem é fã de terror vale a pena, para quem gosta dessa pegada de que supostamente é baseada em questões reais, né? Reais. Vale a pena também. Mas eu tenho que ser sincero, até porque, né? Não sou devedor de nada para ninguém, né? Não temos nem jamais teremos o rabo preso. Somos mais um dos minúsculos canaizinhos falando de quadrinhos no YouTube. E, né, não tenho aqui que passar pano pra ninguém e fingir que gostei de tudo que eu não gostei e tal, nem é essa a intenção. Então vamos começar só a enumerar. A primeira história, né, aliás, a organização de todos os contos foi do Alex Mir, e eu acho que é importante, antes de eu começar, vocês vão me perdoar, eu pelo menos falar dos artistas envolvidos, embora eu já tenha falado deles quando eu fiz o unboxing. Mas vamos falar mesmo assim, né? A primeira história, Síbila, né, é do Alex Genaro e do Jorge de Barros. A segunda história, Chamas, do Kiko Garcia. Desdobramento é do Marcel Bartolo. Camangari é da Elaine Bonadil e do Gil Guimarães. O de Israel, Thais Israel, uma coisa assim, né? Aqui eu me perdi, gente. É do Daniel Souza. O Homem Queimado é da Clarice França e da Germana Viana. Ana é do Lender Moura. O Desejo Oculto nas Trevas, Laudo Ferreira. Não Estou Só, Regiane Braz e Tássio Michetti. Ponto de Fugas, Douglas Freitas e o The Immigrant. E Possessão, do Alex Mir e do Júlio Shimamoto. Ou seja, há grandes nomes aqui, há nomes que eu não conhecia também, e por aí vai. A primeira história, né, é a Síbila. A arte eu achei fantástica, impecável, do Alex Genaro. Muito boa. A história também gostei. É uma história que eu não conhecia. Por isso que eu falei, talvez as minhas impressões tenham ficado comprometidas muito pelo aquilo que eu já conheço. Eu não conhecia essa história, eu não conhecia este caso. Achei muito interessante o roteiro, achei bem bolado, a arte é boa, é bem detalhada, né? O jogo de luz e sombra no preto e branco, muito bem feitinho. Eu curti pra caramba, achei bem legal. Daí vamos para a segunda história. E só para dar um contextozinho da história, é uma história que trabalha meio com aquela coisa de yin e yang, tá? Meio como o lado negro das pessoas e o lado bom se manifestando, mas não numa questão psicológica. Não isso numa pessoa, a pessoa tem um lado negro e a pessoa tem um lado bom. Não, por mais confuso que esteja parecendo, não é isso. É mais uma questão do destino de cada um. É mais uma questão são duas irmãs
gêmeas, e aquela que parece que e elas têm um certo poder de clarevidência, né, através de sonhos, só que aquela que parece que é a que prevê boas coisas, é ela, na verdade, que está prevendo as coisas ruins, né? A que tem pesadelos é a que está enxergando boas coisas, e a que tem sonhos bonitos é a que está condenando as pessoas, entre aspas. É interessante esse contexto, eu não conhecia. A segunda história, Chamas, cujo roteiro e arte é Kiko Garcia, cara, eu não gosto dessa arte, tá? Uma arte cartunesca demais, que me leva demais a pensar em humor. Mais uma vez é uma coisa minha, totalmente minha. Não consigo curtir a história com essa arte. E aí, para ajudar no meu descontentamento, por assim dizer, estamos falando de um caso que eu conheço. O caso de combustão espontânea, talvez um dos mais famosos já documentados no mundo, né? Eu conheço. Essa senhora teria entrado em combustão espontânea sentada na poltrona de casa, que sobrou só essas partes do corpo dela e tal. E eu não consegui curtir. Eu não achei que... Eu entendo que houve muita licença poética aqui. As informações oriundas desse caso, do que acontecia com essa senhora, tem suas discrepâncias para o roteiro aqui apresentado, mas eram necessárias, licença poética necessária, vamos chamar assim. Mas mesmo assim eu não gostei de como se desenvolveu e não achei a arte adequada para isso. Gosto meu. Desdobramento tem roteiro e arte do Marcel Bartolo. Desdobramento é uma daquelas histórias que te deixa meio que sem saber o que dizer, tá? É uma história muda, é uma história que não tem balões de fala. A arte, em muitos momentos, ela me parece cartunesca. A arte também, em muitos momentos, me remeteu a uma arte adequada ao humor. Só que isso acabou soando falso, porque a maneira sombria como ele deu enfoque à história, né? Como Marcel Bartolo deu enfoque a essa história, foi tão bem engendrada que de desenho humorístico, de desenho cartunesco, acaba não tendo nada. No final das contas, eu diria que é uma boa história. Longe de ser a que mais me agradou, mas é uma boa história. E dá para entender perfeitamente a mensagem que quer ser passada, mesmo sem balão aqui, né? A Camangari, que tem roteiro da Silvane Bonadio e arte do Gil Guimarães. Eu não sei porque quando eu vou falar o nome desse cara Gil, eu fico querendo falar Gil. Sei lá por quê. É um caso que eu não conhecia. Eu não conhecia esse caso. Achei a arte muito boa. Uma arte por vezes até limpa demais. Tipo, assim, ó. Rostos muitas vezes com poucos traços, com poucas expressões. Mas não prejudicou em absolutamente nada o entendimento da história, nem o vislumbre gráfico dessa história. Eu achei bem legal, né? Se em algumas vezes é uma arte que soa limpa demais, em outras vezes o nível dos detalhes é surpreendente, né? É uma história tremendamente curiosa e ao mesmo tempo comum. Tem muitos contos, muitas histórias assim envolvendo lendas indígenas. Uma boa história. Observem que é mais uma história que eu não conhecia, né? Essa Ira, ou algo do tipo, que eu me perco para falar, né? Cujo roteiro e arte é do Daniel Souza. É outra história que eu não conhecia. Eu não conhecia. A arte do Daniel é uma arte mais rabiscada, né? É uma arte mais... Como é que eu vou dizer? Mais fibrosa, mais rabiscada, né? Os desenhos são compostos de muito rabisco, como se esses rabiscos fossem aglutinados até formar as imagens, e isso pro terror, cara, deu um efeito fantástico.
Eu acabei gostando demais da arte e a história, de certa maneira, eita, atingiu o mestre do terror aqui. Desculpa, mestre, vem um pouquinho mais pra cá. E a história é uma das mais pesadas da edição. Eu curti muito. Ela e a primeira história estão entre as mais pesadas. Depois nós temos O Homem Queimado, que o roteiro é da Clarice França, ou Franca, né? França, e a arte da Germana Viana. Bonita arte, embora eu tenha achado o tempo todo a boca das personagens um pouco curiosa, mas a gente percebe que é uma pegada muito mangá na arte, né? E a arte é boa, extremamente limpa. E a história, e aí não é culpa, essa é uma história que eu também não conhecia, tá? E aí, mas aí não é culpa das artistas envolvidas, aí é porque é baseada no caso, e o caso eu achei, cara, eu achei bobo, sabe? Não dava pra fazer melhor. Só se você reinventasse a história, reescrevesse ela, o que não era a proposta da edição, era quadrinizar um suposto fato. E o fato por si só eu achei muito bobo, entendeu? Muito nada a ver. As artistas aqui se esforçaram, os desenhos são bons, a roteirista fez o que pôde, mas a história é pobre mesmo, não tem muito o que fazer quanto a isso. A Ana, pelo Leander Moura, que é a próxima história, a história a seguir, é uma história com áreas de experimentalismo, né? Também, basicamente, sem fala, sem balões de fala, muita imagem, né, muita colagem. Olha essa imagem aqui do gato, por exemplo, eu acho fantástica, né? Com pouquíssima fala, mas ela transmite facilmente a mensagem que quer transmitir, né? Que é uma história amplamente sobrenatural, né? Um caso amplamente sobrenatural, né, com todo um clima que parece bastante, como é que eu vou dizer, sufocante, né, e toda uma pegada fantasmagórica. É uma boa história. Fala muito pouco, tremendamente simples, mas o que salvou essa história de ser uma história chata como a outra foi um fato de que ela é melhor, né? De que só por ser uma história de fantasmas ela tem uma pegadinha melhor, e a abordagem escolhida foi muito feliz, pelo menos para mim. Depois nós temos Desejo Oculto nas Trevas, roteiro e desenhos do Laudo Ferreira. Cara, o Laudo é um grande mestre, né? Com perdão aí, mestre do terror, mas você não é o único mestre. Desculpa aí, cara. Né? O Laudo é um grande mestre, a gente conhece bem ele, sabe da capacidade dele, dos trabalhos dele, mas eu não consegui curtir essa história, tá? Eu achei essa coisa da mulher que teve relações sexuais com uma espécie de criatura das profundezas muito absurda. Não deu pra curtir a história. É o mesmo caso da outra que eu falei, né? É uma quadrinização de um suposto relato real, então não tinha muito o que inventar aqui não, né? E os desenhos do Laudo parece que não encaixaram bem para essa história, né? Os desenhos também parece que ficaram com uma pegada humorística. Mas eu nem posso culpar, porque a história parece humor, né, cara? A mulher tava vivendo relações sexuais com uma criatura etérea, peluda, esquisita, não sei, né? O gosto é gosto, o mundo tá estranho mesmo. Depois Não Estou Só, uma história com o roteiro da Regiane Braz e a arte do Tasso Michetti. A arte aqui é esplendorosa, uma arte muito realista. Muito realista mesmo, olha essa cena aqui, ó, cara. Parece que alguém bateu uma foto de uma pessoa na sua cama, acordando, e essa foto foi transformada em arte, em desenho. Não estou exagerando. Muito realista, achei legal demais. O relato em si, a história em si, ela trata dessa questão
que muitas vezes é mais uma questão de pressentimentos que temos, sabe? Quando parece que alguma coisa nos diz para faz isso ou não faz isso. Todo mundo tem isso, né? A gente damos nomes diferentes a isso. A história trata disso. Nada demais, né? Eu acho que se eu fosse o cara que reuniu as histórias, eu nem colocaria esse tipo de enfoque. Eu sou mais visceral, eu gosto mais de coisas mais viscerais. É provável que eu possa preferir coisas com uma abordagem mais pungente. Mas aí é questão de ponto de vista, né? Ponto de Fuga é uma história com o roteiro do Douglas Freitas, né? Douglas Freitas e a arte do The Immigrant, que eu não conheço nenhum dos dois, principalmente o Immigrant. O Immigrant tem uma arte que me lembrou muito esses grafites que a gente vê pelas cidades. E não vai aqui nenhum demérito, porque são trabalhos artísticos muito lindos, né? Eu gostei da arte do cara e gostei da história também, né? A história não é realmente ruim. E ela trata de uma questão, tipo, basicamente, vamos dizer assim, uma casa assombrada, vamos dizer assim, um local onde aconteceu alguma coisa e isso mexe com a mente de quem mora lá, mexe com com o cara, com o morador, ele começa a ficar confuso, foi ele que fez, não foi, nessa pegada. Depois nós temos Possessão, né, com a arte do Shima, né? A arte do Shima dispensa apresentações dentro de um estilo bem característico. Eu conheci a arte dele sempre nessa pegada. A arte tá fantástica, né? E é um cara que sempre arrasa. E a história envolvendo a possessão em si é uma história clichêzinha, no sentido de que, como é que eu vou dizer? É uma história, são histórias baseadas em fatos reais, né? Essa história, principalmente a possessão, ela é baseada em um crime que realmente aconteceu, um crime muito medonho, um crime hediondo de verdade, que realmente aconteceu. Foi necessário, para transformá-la numa história mais palatável, vamos dizer assim, aquilo que eu falei, licença poética, né? Criou-se imagens, criou-se umas sequências, umas coisas para dar mais corpo à história, porque lá no fundo a história é terrivelmente simples. É um cara que infelizmente matou mãe, matou irmã, né? E estava tentando sair dessas de boa, jogou os corpos num poço e tal. Isso realmente aconteceu. É documentado. Talvez seja o único caso realmente indiscutível abordado na edição. Esse caso aí, né? No meu antigo canal que eu tinha, eu acho até que eu toquei nesse assunto uma vez. Então essa licença poética usada aqui é desculpável, só que ao mesmo tempo é uma história, né, contando um caso terrível e de casos terríveis o mundo está cheio, de serial killers, o mundo infelizmente sempre esteve cheio. Então não chega a ser a história mais empolgante da edição, mas está entre as três mais pesadas. Enfim, Dossiê Bizarro foi uma boa leitura com muitos altos e baixos. Por sorte, os pontos altos compensaram os baixos e investir na leitura dela acabou sendo muito bom. Se você conhece Dossiê Bizarro, se você leu, se você tem uma impressão diferente, deixe aí nos comentários pra gente, por favor. Eu vou gostar de saber. E se você gostou desse vídeo, deixe o nosso like aí, pra mim e pro Mestre do Terror.